Olá, nobríssimos! Boa noite! São exatamente 20 horas aqui em Salvador, mas também aí onde você estiver, sintonizado em mais uma edição do nosso Bate-Papo na Rede. Hoje nós vamos conversar sobre capoeira, né? Você já... Ó o sonzinho. É... Grande Major Cid Bandarra. Tá viajando, né, Major? Já voltou? Grande abraço aí. Hoje é o dia do capoeirista. E para falar sobre capoeira, nada melhor do que falar com o mestre, né? E hoje nós vamos conversar com o mestre Quiabo Capoeira. Ele tem capoeira já até no nome. Querida Rose My Dear, seja bem-vinda. Boa noite. Fabiana Falcão, seja bem-vinda. O nosso querido convidado de hoje, ele é mestre de capoeira, tem um projeto social que resgata vidas na Baixa do Tubo, também através da capoeira. É integrante do grupo de teatro da Polícia Militar da Bahia. É músico, né, também, percussionista, entre outras atribuições. Ele já está na área, que eu já vi. Eu vou chamá-lo para que ele mesmo se apresente e nós possamos iniciar este Bate-Papo na Rede. É a 7ª edição do Bate-Papo na Rede nesta 3ª temporada, rapaz. Passou rápido, hein? 2 anos já de Bate-Papo na Rede. Seja bem-vinda, Jéssica Santos. Nobríssimo Quiabo, você escorregou, né? Escorregadio. Apareceu aqui, mas desapareceu. Escorregou o Quiabo. Vamos ver se ele aparece novamente para que a gente possa convidá-lo a adentrar o recinto da nossa rede para o bate-papo na rede de hoje. Você que está nos assistindo depois de gravada também, né? Uma boa noite para você. Major Bandarra dizendo ali, ó, meu querido amigo Quiabo. Tá aqui? Pronto. Quem entrou aqui foi minha irmã? Deise Dicas de Cabelo, minha irmã Deise Dantas. Cadê, nobríssimo? Deixa eu ver aqui que não tá aparecendo tu. Agora, peraí. Coronel Samuel Brandão também tá na área, grande abraço, comandante. Você não vai escorregar não, Quiabo. Vai ter bate-papo sim. Tá na área? Pronto. Tá me ouvindo bem? Olha aí. Está vivo enjoado, espera aqui até. Ó mamãe, eu vou pra lua, eu mais a minha mulher. Vamos fazer um roxinho, todo feito de sapê. De manhã às 7 horas, nós vamos tomar café. Ó mamãe, eu vou pra lua, seja o que Deus quiser, camaradinho, viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, a capoeira, a capoeira, camarada. Salve, salve, boa noite a todos e todas aí, meu irmão. Salve, salve, boa noite, meu irmão. Que maravilha essa surpresa. Hã? Tem que chegar chegando, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Começou um pouco tremida aí a transmissão, a imagem e o áudio, mas deu para ouvir bem, agora parece que melhorou bastante. Melhorou? Então pronto. Seja Então muito vamos embora. bem-vindo, nobríssimo Quiabo Capoeira. Obrigado por essa apresentação surpresa de início, que não foi combinada. Chegou chegando. A Jéssica já está aqui aplaudindo. A Bela Falcão também, boa noite. Vibrou muito quando eu informei que ia ter esse bate-papo na rede. Coronel Samuel Brandão está na área. Coronel Samuel Brandão. Pô, a galera aí, show de Coronel bola. Admar Fontes também está aqui. Luiz Ferreira, Major Bandarra, Cíntia, Silvia. Major Uma Bandarra, galera boa. Só irmãos, irmãs e todo mundo. Com Eu te agradeço, certeza. né, pela confiança, agradeço aí a todos e todas que estão aí agora nesse momento, tirando um pouquinho aí para ouvir
ser humilde aqui, mestre Diabo Luiz Carlos Lima. Mas vamos Humilde embora. que, rapaz. Nós que agradecemos você ter aceito esse convite para brilhantar essa sétima edição do Bate-Papo na Ah, Rede, nessa terceira temporada. E para começo de conversa, eu queria que você se apresentasse, né? Apresentasse para o nosso público. Eu sei que a maioria dos que seguem o Jornalizando já te conhecem, ou pelas apresentações pelo Teatro da Polícia, ou pelo seu projeto social. Mas fale aí um pouco sobre você, meu irmão. bom, então, mais uma vez agradecer a todos e todas. Me chamo Luiz Carlos Lima, né? Sou esse homem aqui, homem preto da sociedade soteropolitana, baiana, Salvador, Bahia, Brasil. Pai de 3 filhos, um menino já de 22 anos e 2 meninas, uma de 15 e uma de 5 anos, né? Casado, com a esposa, com uma mulher maravilhosa. Sou, no nível profissional, né? Cabo da Polícia Militar, 18, vou fazer 18 anos lá dentro da instituição. Sou formado, em arte, sou bacharel em arte pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em gestão e política de cultura. Sou membro da ABRA, Rede Brasileira de Arte Educadores, músico, percussionista, mestre de capoeira. E é isso. Desenvolvo um trabalho aqui na Baixa do Tubo, no Cosme de Farias, Luiz Anselmo, adjacência e alguns outros bairros de Salvador, né, com a linguagem da capoeira, com a arte, né, capoeira e a linguagem do teatro, da música e da dança. Então é isso. Esse sou eu, Luiz Que Carlos Lima, mestre maravilha. Diabo Capoeira. Que maravilha. E dá tempo, rapaz, de administrar a vida para fazer tanta coisa, velho? Tem que dar, a gente Salva tem que vidas ter na polícia, salva vidas no projeto social. Sua vida é tem que salvar vida. fazer. Tem que ter. Eu acredito que a gente vem para essa terra aqui com a missão e essa missão foi me dada, a gente tem que seguir até quando puder. Maravilha. Grande abraço aqui, Glicigene está entrando na área. Professor Guerreiro também está na área. Cabo, Cabo Del Serra. Cabo é cabo, viu? Vamos Nobríssimo, como embora. foi? Vamos embora, Hoje é o galera. dia, hoje é o dia do capoeirista, né? Daqui a pouco a gente vai saber por que, né? Hoje é o dia do capoeirista, a importância desse dia, por que que esse dia foi instituído em São Paulo, né? E depois passou, teve uma resistência aqui na Bahia e depois seguiu. Mas antes disso, eu queria saber de você como foi que a capoeira entrou na sua vida, né? Como foi que ela chegou na sua vida? A capoeira está na minha vida já há 35 anos. Capoeira ela entra em minha vida em 1987, é, aqui mesmo no bairro, né? Porque a capoeira ela está presente, eu seria leviano aqui, dizer que ela está presente em todos os bairros de Salvador, porque eu não tenho uma pesquisa apurada, por mais que a gente tenha o mapeamento da capoeira e tal, mas às vezes esse mapeamento não é tão contundente, porque nem todas as pessoas se inscrevem e tal, o mapeamento nem todos, não chega em todos os locais, mas eu me arrisco a dizer que quase todos os bairros da cidade de Salvador tem alguém lá desenvolvendo esse trabalho com a arte da capoeira, e comigo não foi diferente dentro da comunidade da Baixa do Tubo, Vale do Matatum, antiga Baixa do Tubo. Não foi e não é diferente. Então, em 1987, um grupo de capoeira, um grupo cultural, na realidade, um grupo de cultural que se instala dentro desse bairro, que é um grupo não só da linguagem da capoeira, né? São pessoas que tinham a linguagem do samba junino, porque eu sou tão envolvido com todas essas manifestações culturais de afrodiaspórica que tem dentro de Salvador. Então, tem o samba junino, a capoeira, o maculelê. Então, existia um grupo chamado Mestiço Africano e o Grupo das Mães do Samba, que era o grupo de samba junino, e que meu pai fazia parte, fez parte desse samba, presidente dessa agremiação. E aí eu tenho contato com essas pessoas do samba, e ao mesmo tempo que essas pessoas são do samba, elas são da capoeira, e eles começam a desenvolver o trabalho de capoeira no Centro Social Urbano do Luiz Anselmo, chamado Mestiço Africano, 2 alunos de mestre Boa Gente e um aluno do mestre Gato, do Pelourinho, são duas grandes referências, mestre Gato já falecido, mas mestre Boa Gente ainda em vida, duas grandes referências da capoeira de Salvador, da Bahia e do mundo. Então, esses 3 alunos, né, 2 do mestre Boa Gente e um do mestre Gato, resolvem desenvolver um trabalho no Centro Social Urbano, no Luiz Anselmo, aqui no bairro, né, fronteira aqui com a Baixa do Tubo fica no meio, Baixa do Tubo, Luiz Anselmo, como a gente faria do outro lado. Então, e aí eu ingresso, conheço essas pessoas, mestre Mica, mestre Toy, mestre Valnei Avengar,
E aí eles fazem uma apresentação aqui na Baixa do Tubo, porque é tradição também, todas as datas festivas, comemorativas, sempre organizar é, é, a comunidade para fazer, né, para festejar. Então sempre tinha a apresentação da capoeira. Então quando eu via a capoeira, eu via aqueles caras se movendo o corpo para lá e para cá, me movendo o corpo, fazendo aquela coisa, aquela dança, aquela coisa bonita, envolvente. Eu digo, poxa, é isso que eu quero. Sabe aquela coisa de menino ficar maravilhado com aquilo? Eu digo, poxa, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí fiquei com meu pai, não, meu pai, eu quero fazer capoeira, eu quero, eu quero. Tinha uma resistência muito grande, né? A capoeira há 30, 45 anos atrás ainda tinha um resquício ainda dessa visão marginal da capoeira, e muitas mães não queriam. Minha mãe mesmo às vezes relutou um pouco, não, que não vai para capoeira e tal, mas graças ao meu pai, nada aí. Então, em 1987, eu ingresso no grupo Mestiço Africano, né, de capoeira, e permaneço lá até um tempo, uns 5, 6 anos. Depois o grupo ele desativa, porque o Centro Social Urbano teve que parar para fazer uma reforma, e aí esses mestres não voltam mais por motivos particulares para a sua academia, e aí param a capoeira, né? Os dois mestres, Mica e Toy, um ainda continua, que é o mestre Valnei, mas aí a gente volta aos treinos e a gente conhece o mestre Roberto Francisco de Noronha, discípulo do mestre Boca Rica, que é uma das grandes referências daqui também da capoeira, e a gente passa a ingressar no grupo Capoarte, do mestre Curió, né? Só que o nosso mestre Curió, nosso saudoso e querido mestre Curió, falece no ano de 2019. Então a gente perde nosso mestre em 2019 e aí a gente resolve andar com as próprias pernas, resolvo andar com as próprias pernas, eu e mais três mestres que estão fora do país, desenvolvendo um trabalho fora do país, um na Inglaterra, outro dois na Espanha. Iniciamos o trabalho aqui na Baixa do Tubo, no Colégio Olga Figueiredo. Então a gente resolve andar com as próprias pernas e criar o próprio grupo, né, que é o grupo Arco Três Capoeira. Que a gente vai chegar lá. Mandar um abraço aqui para a querida Zuleika, sua colega aí de grupo de teatro, minha colega de corporação, também está aqui na Salve, área. salve, salve, salve aí, galera. Ela Vamos disse aqui, embora. meu mestre. A nossa querida também, Sargento Roselita na área também, dando uma boa noite. Lembrando aqui ao Salve, pessoal salve. que, Beijo que pra essa, galera. live, essa conversa, esse bate-papo, vai ser mais ou menos dividido em 3 etapas, né? Nós vamos conversar falando sobre a capoeira, né? Hoje é o dia do capoeirista. Então vamos começar falando um pouco das histórias da capoeira, percorrer um pouquinho sobre a história da capoeira. Depois a gente passa para falar um pouco sobre a associação, né? Idealizada pelo nosso querido mestre Quiabo. E depois a gente falar um pouco sobre esse trabalho que ele faz também através do grupo de teatro da Polícia Militar da Bahia. Então vamos lá. Vamos embora. Hoje é o dia do capoeirista, 3 de agosto. Por que, né, que hoje é o dia do capoeirista? Na realidade, essa data é de 3 de agosto, do Dia do Capoeirista. Ela não é uma data nacional, né? É uma data realmente De São foi Paulo. instituída em São Paulo, né? Em São Paulo, que em 1985, se eu não me engano, 1985, pelo deputado Tonico Ramos, pelo deputado Tonico Ramos. Então, não tem um porquê do dia especificamente, né? Foi um apelo dos capoeiristas em São Paulo e que escolheram essa data 3 de agosto não como uma, né? Algumas conversas que eu tive com alguns capoeiristas, eu conheço em São Paulo e tal, tentam dar alguma justificativa, mas que na realidade não teve o porquê do dia 3 de agosto ser escolhido, não. Algumas provavelmente foi jogada e tem alguns estados hoje ainda que consideram essa data, né? 3 de agosto como a data do capoeirista, mas existe uma grande polêmica ainda se é, gera em torno, é uma grande polêmica gera em torno dessa data aí, nem todos os capoeiristas, nem todas as agremiações consideram realmente o dia da capoeiristas, mas tem outros que sim, e eu particularmente, mestre Quiabo, acho que o que for de bom para capoeira tá valendo. E, assim, principalmente eu acho que para os leigos, mas em geral, eu acho que quem observa assim, poxa, foi um dia instituído por São Paulo. Ninguém consegue enxergar muito bem a capoeira lá em São Paulo, pelo menos ao meu ver, não sei se eu estou equivocado. Por que a Bahia não conseguiu encampar nenhuma data marcante da capoeira?
Rapaz, São Paulo tem muita capoeira boa, viu? Até né? porque foram grandes mestres daqui de Salvador que foram para São Paulo e conseguiram instituir a capoeira lá. E a capoeira lá tem uma capoeira muito forte. A gente tem um dos grandes mestres, saudoso mestre Ananias, né? Que saiu daqui do interior da Bahia e difundiu a capoeira lá em São Paulo. Mas, assim, falando em particular, quando você faz essa pergunta, é muito pertinente, sobre por que essa data, porque não acontece isso em Salvador, né? Não acontece isso na Bahia, e é um motivo muito de tristeza para mim, né? E que a gente possa trazer aqui uma reflexão, porque vou falar algo que, nas minhas andanças, em algumas oficinas que participei, de minhas pesquisas, eu participei uma vez de uma oficina de folclorista, de folclore e tal, com a grande mestra Emília Biancardi, né? A grande folclorista, musicista, que tem um trabalho vasto com o folclore, com a cultura afrodiaspórica, criou o grupo Viva Bahia, que é um grupo folclórico que disseminou essa cultura para o mundo, levou vários capoeiristas, muitos capoeiristas de Salvador, do Bahia, foram para outros países através de Emília Biancardi. E em uma das palestras delas, eu ouvi ela falando assim, que muito triste, e acontece até hoje, faz tempo isso, mas acontece até hoje. Ela falou que em todas as andanças que ela teve pelo mundo, né, e todos os estados da Bahia e todas algumas cidades do mundo, ela considera a Bahia, né, é até ruim de falar isso, mas é o pior estado, né, que dá valor à cultura. É um estado realmente, né, que a gente tem um pouco ainda que precisa muito ainda que os seus cidadãos e a sua representatividade política, vamos dizer assim, deem mais valor à nossa cultura, e principalmente à cultura afrodiaspórica, né? Porque Emília Biancardi falou que no momento que ela tem uma passagem em Portugal, no momento folclórico de uma dança em Portugal, nesse dia que ela falou isso, ela lembrou que teve uma dança folclórica que uma dançarina, né, a performance da dançarina, junto com o figurino, com a indumentária, tinha uma determinada quantidade de bordados na saia, e que uma dessas dançarinas não estava com o bordado correto, seriam 7 ou 6 bordados, né, nessa saia, e que nesse momento que estava acontecendo foi parado a manifestação, porque essa dançarina não estava com o bordado certo, da tradição certa, correta, tal. E ela ficou maravilhada com aquilo e disse como é importante, né, como nos países, locais sérios com a cultura, trabalham essa seriedade com a cultura, entendem a importância da cultura. Enquanto Salvador, Bahia, a gente percebe quando a gente olha para a cidade, né, quando a gente olha para a cidade, quando a gente olha para o nosso estado, que a gente não tem esse olhar direcionado e com mais afinco, mais carinho para a cultura, né? Infelizmente. Então, é dentro disso que eu acredito que a capoeira ainda não consegue chegar aonde ela merece estar dentro da sociedade soteropolitana, baiana e brasileira. Tiago, fale um pouco para a gente sobre essa origem, né, da capoeira. Como surge a capoeira e como é que ela chega ao Brasil, né? Passou-se um momento em que a capoeira era criminalizada, né? Era crime você praticar capoeira. Fale um pouco sobre essa origem. A capoeira ela é instituída dentro do Brasil, né, no século XVI, né, com essa vinda, com esse sequestro dos povos africanos para aqui, para o Brasil, para a diáspora. Então, com esse sequestro que trazem, primeiramente, né, as primeiras levadas de escravizados que os portugueses trazem para o Brasil são escravizados ali do que hoje chamamos, do tronco linguístico que chamamos hoje de povo banto, né, que é o povo ali de Angola, de Congo, do Congo, foram os primeiros levas de escravizados trazidos para o Brasil e que institui a sua cultura, né, aqui dentro, por mais que nesse processo perverso da escravização, da escravidão, a gente consegue manter ainda algumas tradições, trazer à memória, né, trazer na memória manifestações e a sua cultura originária, por mais que o processo perverso da escravização, de tirar a sua identidade, de tentar tirar a sua cultura, isso não conseguiu. Felizmente, os portugueses não conseguiram. Então, a capoeira, ela é essa junção,
de várias manifestações corporais, de danças, né, de rituais africanos. E aqui, dentro da diáspora, se faz uma ressignificação dessas movimentações pela essa ânsia, né, da liberdade nesse período escravocrata que tão perverso que os nossos ancestrais passaram. Então, a capoeira, essa junção de várias dessas manifestações. Você fala, pô, a África é um continente de 54 países, né, hoje, né, dessa forma que foi recortada politicamente a África. E você está falando de várias culturas, mas como o Sheikh Anta Diop lá atrás falou, né, um grande teórico da nossa história, que é um africano senegalês multicientista, né, que escreveu sobre as nossas coisas, porque tem muita coisa escrita por nossas, né, que não foram escritas por nós. Então, eu sempre pego o gancho de Sheikh Anta Diop, que foi um dos grandes intelectuais, e falou, né, sobre dentro da diversidade existe unidade. Sheikh Anta Diop fala que dentro da universidade existe unidade e que a África ela tem como essa unidade uma visão, uma cosmovisão, né, única, né, em seus diversos povos, dessa visão, essa cosmovisão, essa visão de mundo, de comunidade, essa visão de você estar integrado com a natureza, e por isso que a gente tem muita música, muito som, porque a natureza é som, porque né, o universo é som, o universo vibra, por isso que a gente tem movimentação, nada é parado, tudo no universo está em movimento, é por isso que surge essa movimentação que não é linear, dessa movimentação que o Ocidente tem, linear, a gente tem essa movimentação ondulada, essa movimentação que vai e vem. Então, isso tudo é da cosmovisão, né, da cosmogonia dos povos africanos, e acaba nesse processo de período da escravização do nosso povo, nessa ânsia, né, de a busca da liberdade dos nossos corpos, da nossa e da nossa mente e de tudo, da nossa libertação como um todo, a gente consegue ressignificar todas essas manifestações e transformá-la nessa luta que se dá esse nome de capoeira, né? Então, não tem um criador. O criador é esse povo, é o nosso povo, né, nesse processo de escravização. Alguns estudos falam que a capoeira o nome é um tupi-guarani, que é caapoeira, né? Caapoeira, que quer dizer mato, ralo, mato cortado, que é aquele mato, aquela grama que já foi roçada. Muito se dá porque era ali que praticavam, né, em cima daquela grama roçada do canavial e tal, que se dá o nome Tupi-Guarani. Porém, todavia, entretanto, a gente tem estudos mais aprofundados africanistas que vão falar que a capoeira, escrito, né, a gente com a letra K, capoeira, que já vem de uma visão mais holística e mais espiritual de Kemet, que a gente conhece como Egito. A letra K, o nome da palavra K, em Medo-Neter, que é o que a gente conhece como hierógrafo, ou hieroglifo, que é a palavra K, que já vem falar de uma profundidade espiritual, e que a gente já ouve essa palavra K e capoeira já desde Kemet, que chega né, nas ligações de Kemet para o Kikongo, para as terras Angola e tal. E aí tem toda essas vertentes aí para a gente entender um pouco da capoeira. Então a capoeira se transforma em luta, realmente na diáspora aqui, transforma em luta para poder a gente conseguir a libertação tão sonhada que a gente ainda sonha com essa libertação dos nossos corpos. E por que aconteceu? E por que aconteceu a criminalização e como foi esse processo para descriminalizar a capoeira? Dantas, meu irmão, acho que essa criminalização está totalmente ligada, né, ao período escravocrata e do racismo, propriamente falado, né? Porque no momento que a gente tem a falsa abolição, né, em 1888, que a princesa Isabel diz assim, está todo mundo liberto, mas joga aí a Deus dará ao vento, e a gente teve que estar buscando essa sobrevivência a partir desse período escravocrata e dessa falsa abolição. Primeiro a gente precisa entender que a gente tem, a gente precisa falar que a escravização do nosso povo, ela tem a outorga, né? É outorgada pela Igreja Católica. Isso a gente não pode, tem que falar
ela otorga trazer negros africanos, né, povos africanos, para serem escravizados pelo Papa, seu Papa Nicolau II, né, que afirma lá na bula papal de um diversos que o povo africano, né, esse povo é um povo sem alma, que portanto poderia e merecia ser escravizado e catequizado, tal e tal e tal, e que esse povo não tinha cultura, essa cultura era uma cultura do demônio, uma cultura, né, do diabo, tal. Então isso nesse período escravocrata que chega na diáspora. Então, a sociedade brasileira é constituída ainda dentro desse pensamento de que tudo que é do preto é ruim, de tudo que é do preto é do demônio. Então, daí se nasce essa visão racista das coisas de preto. E quando acontece essa falsa libertação, né, que a gente é jogado à margem da sociedade, a gente é marginalizado, o próprio Estado brasileiro, além de a falsa libertação do nosso povo, ainda busca mecanismo para marginalizar esse povo, para marginalizar os nossos ancestrais, para marginalizar o nosso povo. Tendo isso, a gente pode falar sobre a lei da vadiagem, né, de 1890. Né, decreto 847, de 11 de outubro de 1890, que é a lei da vadiagem, que fala sobre os negros praticar atos de capoeiragem em praça pública, a gente de prisão celular de 6 a 2 anos de cadeia para o nosso povo, porque praticasse a capoeira, não só a capoeira. Na realidade, a lei da vadiagem ela não está restrita só à capoeira. Na realidade, a lei da vadiagem está para todos os negros, pessoas vadias, né? Vadias, grandes vadios, que estavam perambulando pela rua e que não tinham carteira de trabalho naquele momento, em 1890. Quem é que não tinha carteira de trabalho? Quem é que não tinha carteira de trabalho assinada? Quem é que estava nas ruas ainda buscando uma luta pela sobrevivência? Então, a gente sofre tem toda essa coisa que algumas pessoas hoje vão falar que é mimimi e tal, mas se a gente buscar a história, a gente vai entender que não é mimimi não, gente. Tem coisas aí que a gente ainda precisa, o Estado brasileiro ainda precisa reparar. E é por isso, né, que quando tantas me perguntam o porquê dessa criminalização, né, por que a capoeira estava no Código Penal, então justamente por isso. E no processo da escravização, que a gente já tinha esse processo como um povo que não tinha alma, um povo que merecia ser escravizado. Então, no momento que essa mão de obra, né, que constituiu aí a riqueza de muita da grande parte da elite brasileira, né, que eles não queriam abrir mão nesse momento da abolição, que largam a gente, né, que largam nossos ancestrais aí a Deus dará, eles, o próprio Estado, né, buscam um mecanismo para marginalizar o nosso povo, e a gente tem um resquício disso, infelizmente, até hoje, viu, Dantas? Até hoje. E existe algum marco do processo dessa mudança, né, quando deixou de ser crime jogar capoeira? E a capoeira ela sai do Código Penal, né, com o senhor Getúlio Vargas, né, então Getúlio Vargas em 1934, né, em 1934, com o projeto nacionalista que Getúlio Vargas, que o presidente Getúlio Vargas tem, né, de um projeto nacionalista, ele começa, ele tira a capoeira do Código Penal. O próprio samba, ele começa a dizer que ele diz que a capoeira realmente é um grande um grande esporte nacional brasileiro. Ele diz que o samba é o grande gênero musical brasileiro e tal. Porém, todavia, entretanto, também, Contudo, esse Getúlio Vargas, ele faz isso, é louvável essa saída, né, da capoeira, do Código Penal e tal. O Getúlio Vargas faz esse processo de nacionalização, mas dentro das entrelinhas, esse processo de nacionalização de Getúlio Vargas, no meu entendimento, tem um pouco de a ver também de como é aquela coisa, né? A capoeira está aí, essa cultura, as culturas afrodespotas estão dentro da sociedade brasileira, você não tem como fugir disso, porque ele tentou, né? Porque seu Getúlio Vargas, né, fã declarado de Mussolini, fã declarado do presidente, esqueci agora, dos Estados Unidos, que aboliu o tambor, né, o batuque. Por isso que os Estados Unidos, as músicas africanas, as músicas dos povos africanos, né, negros dos Estados Unidos, ela não tem o tambor, porque foi abolida. Getúlio Vargas tentou fazer isso aqui.
Se você pensar, se você ouvir a primeira música, o primeiro samba Aquarela do Brasil, gravado lá em 1900 e pouco, e nessa época você vai ver que não tem a presença da percussão, né? Tem um naipe assim, mas não tem a presença da percussão, porque nesse momento tinha essa visão de tirar os tambores, né, das nossas manifestações. Então, por aí, toda vez e tanto, é que eu penso que o Senhor Getúlio Vargas dá essa nacionalidade da capoeira, do samba tal, querendo também tirar, né, essa africanização, essa filosofia e toda a cosmogonia africana dessas manifestações. Haja vista que tem muita gente hoje, quando pensa na capoeira, pensa totalmente na capoeira como algo atlético, como, né, o esporte só, né, e somente. Só que a capoeira, ela é muito mais do que só deixar um corpo bonito, um corpo atlético. Né? A capoeira tem toda uma visão, toda uma construção filosófica por trás, tem toda uma visão cosmogônica por trás, filosofia africana por trás, e que ela merece ser é, é, mantida até os dias de hoje e para sempre. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcos Cismado. Marcos Cismado na área. Tem também o Magno19, Magno K19, está dizendo: salve meu mestre Quiabo. Rocha Capoeira está na área. Bela Falcão aqui comentando: triste realidade mesmo. Ferraz Deca entrou na área. Sandro Capoeira, boa noite, mestre. Você é sucesso. O professor Sandro, é professor da associação, tá a galera chegando aí. Ó, chegou o Roger Bocão aí também, tô ouvindo o Rogério. Professor Hugo Muzenza, Wagner Paripnet, grande abraço aí aos nobríssimos do Paripnet, colegas jornalistas e comunicadores. Nossa querida Silvana Paraíso, dessa família querida, família Paraíso na área. Virgínia, Roberto Queiroz na área, Neuza Sena, Guinchos, Tamires, Carnal Criança, uma coisa do tipo. Canal, Canal da Criança, Manuel, Canal da Criança dizendo aqui, nosso grande mestre, Canal da Criança. Eric Martins, M. Campos, salve mestre. É o nosso querido Rainer Krupp aí da reserva da corporação. Silvano, Deusa, Rocha Capoeira, boa noite, salve mestre. Jusilene, Biel, também, Thailson. Roger, grande mestre com um grande jornalista. Quem diz aqui é o grande Roger Bocão. Boca. Rogério Bocão. Rapaz, esses caras me fazem rir demais. Rapaz. Que rapaz engraçado. É o cara. Rapaz, como dizem, a Globo tá perdendo, rapaz. Verdade. Que figuraça, rapaz. Nobríssimo, você já deu uma palhinha aí referente a esse catálogo, né, que catalogou, né, os núcleos, as associações, os grupos de capoeira. Salve, Ju também tá aí, eu tô falando, eu também tô aqui. Grande Ju. Já tinha falado dela lá em cima. Tem um catálogo aí lançado em 2021 que diz que na Bahia tem 132 grupos, 137 núcleos de capoeira. Né? Você já falou mais ou menos aí que... Esqueça, né? Tem muita coisa por aí que não se cadastrou, que a galera não sabe, né? Sim, muita coisa. Mas ainda assim, esses catálogos, esses grupos que existem, há uma interação entre eles? Sim. É aquilo que eu acabei de falar, né? A gente tem a capoeira, ela precisa se manter ainda dentro dessas tradições, dessa visão holística e dessa visão cosmogônica da filosofia africana, né? Que se mantém. A capoeira é um desses espaços que se mantém essa visão, porque assim, dentro das comunidades africanas, nós somos essa comunidade, quando eu falo, né? Como a gente tem a comunidade, essa comunidade dentro dessa filosofia realmente africana de pertença, de estarmos unidos, de entendermos que não somos indivíduos, porque dentro da filosofia africana o indivíduo não existe. Não existe essa ideia de indivíduo, somos coletivos, né? Então, a gente continua permanecendo isso, né? A gente consegue ver isso nas grandes manifestações aqui, nas manifestações de terreiro, comunidade, na capoeira, isso também se mantém. Então, a gente consegue manter essa unidade, por mais que tenham bandeiras e grupos diferentes, a gente consegue fazer uma interação
bastante legal. E a gente Maravilha. consegue estar juntos, né? Porque a gente está sempre, a gente tá sempre juntos desenvolvendo o trabalho, a gente está sempre juntos fazendo as atividades, fazendo rodas, se encontrando, porque esse é o princípio legal da capoeira, esse é o princípio legal da filosofia africana, né? Então, essa comunidade, para você ter uma ideia, um mestre de capoeira, por exemplo, ó, Wanda Machado, a doutora Wanda Machado, quando ela foi em África, na terra de Oxogô, né, para falar muito, tentar deixar bem escuro aqui, como é essa visão, né, de comunidade. Ela foi em Oxogô e ela disse que se você pega uma criança e fala e pergunta a criança para ela levar até a sua mãe, pega uma criança e me leva até a sua mãe, ela te levará a qualquer mulher adulta da comunidade. Porque se Legal. entende que o processo de cuidar, de ser mãe, de ser pai, é de toda a comunidade. E isso a gente consegue perceber dentro da capoeira, por exemplo. Um mestre da capoeira, ou professor, ou instrutor dentro da capoeira, ele não é um mestre só da sua agremiação, da minha escola. Eu não sou um mestre só da minha escola, eu sou um mestre da capoeira. Eu sou um mestre que abro da capoeira e da comunidade capoeirística. Então, a comunidade capoeirística que me outorga esse título de mestre, né? E que todo mestre, todo integrante da capoeira é integrante da comunidade capoeirística em si como um todo, né? Essa grande família que é a capoeira. Então, estamos sempre juntos e misturados dentro Maravilha. desse processo. Ó, daqui a pouquinho você vai tocar mais uma, viu? Mais um pouquinho aí Ah, dessa coisa. Ó, Rose Oliveira tá na área, nosso querido, rapaz, o Major Tiago Garcês. Um grande abraço, Major é do Tiago. Major, Que figuraça! o Lari Major Lima, Tiago. ele mandou aqui, ó, dois grandes amigos. Olha aí, que privilégio, viu, rapaz? Você chamar de amigo para um rapaz desse? Tá mandando aqui, Tiago e Dantinhas e Quiabo. Parabéns, Luiz Carlos, pelo seu dia do capoeirista. Parabéns. Valeu. Ubutum, diz ele aqui mais. Vamos Botou. nessa. Quais são os principais tipos de capoeira que, né, hoje aqui em Salvador, na Bahia? Como são diferenciadas e como são identificadas, né, em seus diversos estilos? Eu sei que tem bimba, né, Angola, regional. Fale um pouco sobre Então, elas. a capoeira, dois estilos da capoeira de Salvador, Bahia, vamos dizer assim, tradicionalmente é a capoeira regional e a capoeira Angola. O que é a capoeira Angola e a capoeira regional? A capoeira Angola, a gente tem a capoeira Angola como essa capoeira, né, a gente vai falar de capoeira mais primitiva, essa que ainda consegue deixar e permanecer toda a subjetividade que tem a capoeira, toda essa subjetividade da cosmovisão, da filosofia africana. A gente consegue perceber, né, que tem o grande difusor da capoeira Angola foi o Vicente Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha, né, dentre outros, né, mas o mestre Pastinha tem essa relevância aí. E essa capoeira mais primitiva, porque era que era chamada, né, pelos colonos, quando a gente estávamos lá praticando a nossa arte, os negros estão fazendo o movimento da dança de Angola, tal. E daí que a gente consegue, a gente assume essa capoeira de Angola, né, que essa capoeira que alguns vão dizer que essa capoeira é mais arrastada, mais lenta, mas não perde a sua objetividade, né? E a gente tem a capoeira regional. Essa capoeira regional ela é realmente uma capoeira criada. A gente pode dizer agora que o criador é o mestre Bimba, o grande mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, porque a partir desses movimentos da capoeira primitiva e de a junção das outras artes marciais que o mestre Bimba entende que precisa ser colocada na capoeira, ele cria realmente um método, porque antigamente não existia um método, né, para ser ensinado a capoeira, a gente aprendia, juntava ali as pessoas e ia aprendendo, né, um com os outros, ali por osmose, e a gente vai repetindo por repetição, na movimentação, e o mestre Bimba, ele consegue fazer criar realmente um método de ensino da capoeira com as outras sequências e tal, e dar o nome de luta regional baiana, porque no tempo, né, da capoeira ainda com a questão da criminalização, ele evita colocar o nome de capoeira, né, isso aí é a malandragem, essa malandragem do capoeirista, mestre Bimba evita de colocar o nome capoeira e coloca luta regional baiana, né, logo depois fica a capoeira regional, né? E ele consegue abrir a sua academia em 1937, né? Ele leva essa capoeira mais atlética, né? Que o mestre Bimba ele funda a capoeira, ele funda os seus movimentos. É a capoeira Ele começa a moleque, ter, é como se fosse futebol, aquela capoeira. Aquela... ele começa a ter, né? Ele monta a sua academia ali na Rua da Mantiqueira, no Pelourinho, do lado da faculdade ali de medicina. Então ele começa a ter alguns alunos acadêmicos,
né, que vão para a sua academia ali. Então, ele começa a colocar, ver essa visão mais acadêmica da capoeira, né? Então, o mestre Bimba cria essa metodologia das 8 sequências, da movimentação de 8 sequências para os iniciantes da capoeira. E o mestre Bimba ele é responsável por ter levado, né, no tempo, enquanto Getúlio Vargas está nessa nacionalização, ele leva a capoeira, apresenta a capoeira para ser Getúlio Vargas, faz uma apresentação no Palácio da Aclamação, tal. E é essa capoeira mais atlética, né? Essa capoeira que a gente percebe hoje que está um pouco mais difundida no Brasil e no mundo. Então, o mestre Bimba cria realmente essa capoeira, essa luta regional baiana, com esse método de capoeira muito mais objetiva, com mais velocidade nos golpes e tal. E a partir daí, quando o mestre Bimba cria a luta regional baiana, a capoeira regional, a gente, as movimentações, os mestres, né? É aquela velha história de quando um novo, ele causa estranhamento. Então, quando o mestre Bimba começa a difundir essa capoeira, os grandes mestres, muito mais velhos do que Bimba, né, do mestre Bimba, começam a ter uma grande polêmica, que o mestre Bimba começa a descaracterizar a capoeira e tal. Então, faz um grande movimento forte da capoeira primitiva, que daí se dá-se o nome de capoeira, porque era capoeira. Mas aí dá-se o nome de capoeira Angola para diferenciar a capoeira de mestre Bimba, né, essa capoeira que algumas vezes alguns elementos da filosofia, né, como a linha africana, vai ficar de lado, né, para a capoeira Angola, que se mantém toda a tradição e tenta se manter toda essa tradição, toda essa visão filosófica, toda essa visão de mundo e todas as suas subjetividades que tem do povo africano dentro da movimentação da capoeira Angola. Então, a gente tem a capoeira regional e a capoeira Angola. São essas. A gente consegue hoje, né, com a contemporaneidade, a gente tem uma migração de uma capoeira que a gente tem uma visão da capoeira hoje que é chamada capoeira contemporânea. Ela consegue entrar, né, que vem mais da galera do Sul, né, como a gente está falando aqui de São Paulo e tal, que tem essa visão de capoeira contemporânea, que é uma capoeira que está misturada também junto com a capoeira Angola, com a capoeira regional, das movimentações, mas tem o seu nome de capoeira contemporânea, que migra também aqui para Salvador e tem alguns grupos, tem algumas agremiações também que tem como base essa capoeira considerada capoeira contemporânea. E tem a capoeira de rua, né? A capoeira de rua, que são os capoeiristas que estão nas praças aí, ali no Pelourinho a gente vê muito, os capoeiristas que mantêm essa tradição, e que quando a gente foi jogado aí ao Deus dará, que eu já falei, a capoeira foi um meio de sobrevivência ali naquele momento de estar na rua fazendo suas exibições e ganhando sustento, né? Então tem a capoeira de Verdade. rua. Então, praticamente, a gente tem essas capoeiras. Capoeira regional, capoeira Angola, capoeira contemporânea, que é migrada Contemporâneo. do sul, e a gente tem essa De capoeira de rua. rua, que é a tradicional aí da gente. Maravilha. Um abraço, Railan. Um abraço, Marrom Paixão. Marrom Paixão, salve, salve, boa noite. Grande Boa mestre noite, Quiabo. galera. Vamos embora. Capoeira Fabiana toda pra Bahia. Pedagoga. Major Carla Matos, minha querida Major Carla. Um grande abraço, querida. Jéssica Armador. Borges, grande mestre. Zuleika, Dantinhas, continue trazendo nossas pérolas para aprendermos mais sobre nossa cultura show. Com toda certeza, viu? Aceito indicações aí, a produção do Jornalizando. Nosso querido Alessandro está na área também. Gleide Show, Armadazinha? Olha aí, tá armada, minha filha. Cássio está na área. Gleide Show botando aqui, ó. Muito orgulho Professor desse Cássio, meu mestre. irmão, aí é o cara também que desenvolve um trabalho magnífico de capoeira lá em Praia do Forte. Salve, meu Olha irmão. aí. Grande abraço. Lari Limas também aqui. Grande abraço, Quiabo. Pérola Negra também tá na área. Toca aí, né, já que já movimentou aí, faz mais um sonzinho pra gente. A gente tá falando de Bahia, né? Vamos falar aqui da grande música do mestre Paulo dos Anjos, que fala da nossa terra. Igreja do Bom Fim e o mercado
ladeira do Pelourinho, abaixado pra bater. Falar em Rio Verde, eu me lembrei do terreiro. Igreja de São Francisco e a Praça da Fé, onde ficam as baianas vendendo acarajé. Por falar em Itapuã, Lagoa do Abaeté, camaradinho, viva a Bahia, viva a Bahia, Amará, a Salvador, a Salvador, Amará. Yes. Maravilha. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho que talvez não tenha nada a ver, mas tem aquela, o Paranauê, né? Paranauê, Paraná. Tem alguma coisa a ver com o Paraná? A cidade? Não, Paraná, existe várias versões para a música Paranauê, Paranauá. Tá ligado realmente a uma grande história, né? A gente tem aqui um dos grandes historiadores, mestre de capoeira, chamado Mestre Máximo, que tem um trabalho lindo e maravilhoso sobre os zuavos. Você já ouviu falar sobre os zuavos da Bahia? Zuavos, que é uma tropa de. é, é, Resumidamente falando, é uma tropa de pessoas com grande habilidade, né? Na luta, de. Esqueci o nome do país agora, que teve uma grande tropa de zuavos. E a gente teve a tropa de zuavos aqui na Bahia, formada por nossos pretos capoeiristas, e que essa tropa de zuavos que participou da então Guerra do Paraguai, né? Na Guerra do Paraguai, que teve toda aquela promessa de que os negros que fossem para a Guerra do Paraguai e que voltassem da guerra seriam libertos e tal. Então, na realidade, fomos mandados para morrer, né? Aí o primeiro processo vamos dizer assim, lógico que naquele tempo não se chamava de eugenia, mas o primeiro processo eugenista do Brasil que foi mandar os pretos africanos para a Guerra do Paraguai para morrer, porque a gente sabe que na Guerra do Paraguai o Brasil não tinha nada a ver nesse momento com a Guerra do Paraguai, era política econômica que o Brasil estava nem Inglaterra com Argentina, por ali vai. A gente tinha uma revista que falava muito sobre nossa cultura e falou muito sobre a Guerra do Paraguai, uma revista chamada Nossa História. Essa revista foi extinguida, parou de circular porque ela trazia documentos e fatos históricos. Nessa revista saiu um documento, né? A carta do imperador, falando sobre a preocupação da raça negroide no Brasil. Então, que por isso tinha que mandar essa raça negroide para a Guerra do Paraguai para morrer. Por isso que tem a grande expressão que a galera fala aí, a bucha de canhão. A bucha de canhão, quem não sabe, essa expressão nasce da Guerra do Paraguai. Bucha de canhão éramos nós, os pretos, que fomos lá para a Guerra do Paraguai, que estávamos na frente, né? Essa tropa de zoavos que estava na frente na batalha, porque tinha tropa dos negros capoeiristas, elas iam na frente, né, enquanto as tropas da coroa iam bem lá atrás, recuadas, né? A gente ia para frente para tomar o quê? O primeiro tiro daquele, né? Aquele tipo da baioneta, que primeiro tinha que socar para sair um tiro. Por isso daí que vem a bucha de canhão, que a gente estava na frente para a primeira socada, para a primeira bucha de canhão. Então, a gente fomos mandados para a Guerra do Paraguai, para morrer, lógico. Mas aí entra a capoeira. Por isso que a capoeira ela é maravilhosa. A capoeira está além do corpo, está além de ser atlética, a gente traz nossa cultura, a nossa história. Então aí entra a capoeira. Então, quando você tinha que socar e dar o primeiro tiro, quando o primeiro tiro saía, meu irmão, que já foi, podia até pegar em um. Mas depois aí a cabeçada entrava, a rasteira comia no centro, o martelo, né? E a gente conseguiu voltar, né? E aí a grande música do Paraguai, muitas dessas batalhas elas foram à margem do Rio Paraná, né? À margem do Rio Paraná. E aí a música, ela começa assim: vai dizer a minha mulher, Paraná, capoeira que venceu Paraná. Então a gente está fazendo uma alusão aí, fazendo uma metáfora dizendo que foi o único testemunho, o Rio Paraná foi o único testemunho dessa batalha, né? Então a gente, nossos ancestrais que deixaram nossas esposas, nossa família para ir lutar, então a gente está fazendo essa alusão de dizer: vai dizer a minha mulher, Paraná, ao Rio Paraná, que foi a capoeira que venceu. Nesse momento, a capoeira que venceu. E aí a gente fala: Paranaê,
Paranaí, Paraná. Ela quis bater pé firme, Paraná. Mas nada disso aconteceu. Ela quem? A guerra. Quis bater pé firme, mas nada disso aconteceu. A gente conseguiu Legal. vencer com cabeçada e martelo e rasteira para dentro. Então Que daí vem a história da riqueza. música Paraná. Olha, quem não sabia. E é Suaves Paranaê, da né? Bahia. Aí Eu não mudou para sabia, Paranauê, né? isso. Não é E não tem Paranauê, nada é a ver com o estado do Paranaí. Paraná. É Paranaí, Paranaí. Que Uns cantam aqui Paranauê, mas é Paranaí. Então, é uma é, história muito linda e linda do nosso povo, né? A galera que não, não conhece eu e não conhece a história dos Zuaves, dá uma pesquisada aí para entender os Zuaves. A gente teve até uma rua, né, chamada Rua dos Zuaves, que era aquela rua ali do lado do forte não, do fórum, né? Do fórum, tinha uma rua ali chamada Rua dos Zuaves, mas tiraram e botaram agora a Rua do Potiguar, não sei o que, que eu não sei o que é Potiguar. Dos Zuaves eu sei muito bem o que é. E que é aquela coisa que a gente estava falando, na importância da nossa história, da nossa cultura, que o Estado não dá, que a gente não. Então a gente tinha uma rua que tinha o nome de uma grande passagem da história do nosso povo e que simplesmente foi tirada para botar um nome lá que não tem nada a ver com a história. que maravilha conhecer um pouco dessas histórias, viu? Parabéns aí pelo esse conhecimento. Antônio Personal tá na área aqui também, mandando um alô, dizendo aqui, grande mestre. É Vamos Bela embora Falcão. antes de meu irmão educacional. Vai aí. A Bela Falcão diz aqui, tem também um espaço de capoeira legal lá no Mercado São Miguel, aqui em Salvador, e tem o São mestre Miguel. Mestre Zé do Zé Lenço, do Leco, mestre Zé do Lenço, grande mestre, grande Zé do referência Lenço. da capoeira de Salvador, Bahia, a relíquia de Espinho Remoso, mestre grande Espinho Remoso. Aqui está dizendo aqui o Antônio Personal faz grande trabalho social. É, uma preta, sabedoria é com ele, meu mestre da aula. Antônio Ah, Personal, parabéns, sou seu fã. Pinho Bolos, então, Bruno, Rogério Bocão aqui, ó. Quando eu crescer, quero ser igual a esse mestre. E quando for para a reserva, quero ter uma rede dessa. Cara, fale sobre a importância da Lei Moa do Catendê, né, que tornou a capoeira atividade educativa, cultural e esportiva. meu irmão, nessa, meu irmão, é tudo aquilo que eu já estou lhe dizendo, que eu já estou lhe dizendo, que eu lhe digo, é assim, todas essas, eu vou fazer logo um apanhado de todas essas leis, de todos desses decretos, de todas essas títulos que a capoeira recebeu, tal. A senhora vai perguntar assim, pô, isso é uma visão minha, é uma visão particular, vai dizer, pô, Claro. mestre, então quer dizer que não vale de nada? Pô, a gente vai, né, é aquela coisa, né, quando a gente não tem nada, qualquer pirãozinho que vier, a gente acha que tá legal, né? Então, como a gente não tem nada, a gente vai falar assim, não, a capoeira ia ser patrimônio em 2008 do Brasil, depois em 2014, patrimônio da humanidade, e aí agora com essa lei, do KTV, que é a inclusão da capoeira, né, no currículo escolar, tal, aí você vai dizer assim, pô, isso não é legal? Vou dizer a você, quando quem não tem nada, por exemplo, estamos na lei, é legal. Mas eu vou dizer a você, efetivamente não, essa coisa ainda não aconteceu, não acontece de verdade, né? Tá muito mais para essas coisas da lei do tempo da escravização, que é lei para inglês ver, né? Tá lá na lei e tal, mas efetivamente ela ainda, na humilde visão, ela ainda não funciona e tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala da lei do Código Atender, eu entendo que essa lei ela aconteceu no momento, né, desse alvoroço político que Não, da aconteceu morte, né? Aí. o que está acontecendo no país, né? E ela foi instituída tal, mas a gente precisa entender que a capoeira, efetivamente, ela primeiro que não tem nenhum tipo de via que eu possa perceber que ela vá realmente furar esse bloqueio do que está totalmente já descrito, estabelecido, né, do que é a educação no nosso país, né, nas grades curriculares das escolas, do MEC e tal. Como é que vai furar esse bloqueio e dizer isso? Porque isso já é de anos, a grade curricular, tudo aquilo que vem no estudo da educação no nosso país já está muito bem estabelecida. Para você falar, para mim falarem que tem essa lei que vai colocar essa capoeira realmente diretamente na grade curricular, primeiro vai ter que romper.
Primeiro ela vai ter que entrar, vai ter que, como é que vai entrar nessa grade curricular? Vai entrar realmente a capoeira rompendo essa grade ou vai estar como ela já está? Porque a capoeira já está nas escolas, Dantas. Uhum. A capoeira ela já está nas escolas há muito tempo. Só que dentro dessa forma, dessa coisa, vamos dizer assim, informal. Ela está lá usando o espaço das escolas, mostrando a sua potência dentro do. Eu desenvolvo trabalho dentro de uma escola, né? Municipal aqui no Olga, aqui no bairro. É dentro de uma escola. Agora, só que é um trabalho totalmente independente, né? Porque furar esse bloqueio da grade curricular, que já vem prontinha no metal, eu ainda não consigo perceber como é que, efetivamente, essa lei que está lá, dizendo que a gente vai ter essa capoeira dentro desse espaço, eu ainda não consigo perceber ainda essa significativa mudança, né? A Maravilha. capoeira como patrimônio material, a gente está com a capoeira como patrimônio material da humanidade, mas, efetivamente, esse título da capoeira patrimônio material da humanidade resultou em quê? Dentro da minha visão, a gente ainda precisa lutar muito ainda para que a capoeira ainda esteja. A gente precisa ter criado a lei essa lei do Moa do KTV para ver se a gente coloca essa capoeira efetivamente dentro das escolas. A capoeira é patrimônio da humanidade e a gente está buscando uma lei para poder a capoeira estar nas escolas. E aí a capoeira está buscando uma lei para a capoeira estar nas escolas, mas efetivamente essa coisa não acontece. Então fica essa. O que eu Pois é. percebo é que enquanto todas essas leis, e todos esses títulos, eles não servirão para mim, são, falando, ressaltando aí para os capoeiristas, para os capoeiristas que estão me ouvindo, isso é uma visão particular do mestre Quiabo. Então, não terão a devida importância enquanto a sociedade brasileira e os seus dirigentes não entenderem realmente o valor que a capoeira tem, o valor da cultura da capoeira e o valor da cultura de um país, de um estado como um todo. Enquanto essa capoeira não receber essa devolutiva de quanto ela é importante, de quanto ela é formadora de identidade de um povo, quanto ela é formadora, né, de sentimento de pertença desse povo, enquanto ela traz filosofias e traz para o ser humano princípios e valores de comunidade, de coletividade, quanto a sociedade brasileira ainda tiver esse resquício, né, desse processo, dessa visão, né, do escravocrata que deu a esses corpos e essas movimentações africanas. Efetivamente, todas essas coisas que vão se colocando, leis, papá, na minha humilde visão, elas não terão um resultado efetivo enquanto não mudar essa concepção, essa visão que a gente precisa dentro da cultura, como um todo, da cultura afrodiaspórica, principalmente da capoeira, que a gente está falando hoje, principalmente da capoeira. Maravilha. Você falou da parte cultural, da parte esportiva da capoeira. Eu estava aqui pensando, locubrando, né, como dizem. E ultimamente, na última Olimpíada, na próxima, entraram vários esportes, né, novos. O próximo vai entrar a dança de rua, esportes Sim. muitas vezes marginalizados, discriminados, e acabaram ganhando, né, o seu espaço e entraram nas Olimpíadas. É possível a gente ver em algum momento a capoeira nas Olimpíadas? É aquilo que eu acabei de falar com vocês. Existe uma polêmica muito grande essa questão da capoeira nas Olimpíadas, justamente por essas questões de a gente perder os princípios básicos dessa filosofia, dessa capoeira mais ancestral, e transformá-la só em meramente movimentação de corpo e tal, essa coisa atlética. Existe um acirramento aí dentro dessa movimentação da capoeira chegar nas Olimpíadas. Tá? Eu acredito que a capoeira vai chegar, em um determinado momento ela vai chegar, vai ser inevitável, ela Uhum. vai chegar, né? Mas a A preocupação realmente discussão é é se é ter positivo ou negativo para a cultura. a discussão, exatamente, se é positivo ou se é negativo, porque a gente precisa, né? E eu sou a favor eu sou a favor dessa reflexão de que a gente precisa manter a capoeira do jeito que ela foi constituída pelo nosso povo. Ela não pode ser transformada meramente em algo para deixar um corpo bonito e de movimentações por nada. A gente só movimenta porque a gente quer mostrar um corpo bonito ou porque a gente quer mostrar a beleza da movimentação. A capoeira ela é muito mais do que isso. Então, eu acredito que ela vai chegar um momento, um dia ela vai chegar nas Olimpíadas, é inevitável. A capoeira está em mais de 150 países do mundo. A capoeira está em várias universidades fora do mundo com a capoeira. Já existem grandes jogos em capoeira,
de um lugar mais longínquo que você imaginar, Azerbaijão, existe é, 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 Azerbaijão. Azerbaijão, né? Existe Azerbaijão. Azerbaijão, né? Existe é, 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 movimentos como esse, competições de capoeira e tal, mas porque a capoeira precisa, ela precisa, aquilo que eu falei antes, a gente precisa entender essa capoeira primeiro como essa grande manifestação que tem toda essa construção filosófica africana, que tem toda a sua subjetividade. Maravilha. Enquanto não Maravilha. tiver essa concepção de toda a sociedade, de seus dirigentes, que eu não acredito que terá dos seus dirigentes, né? Isso é um papel mais nosso, da capoeira, do capoeirista que entende essa capoeira, como essa capoeira que tem todos esses princípios, que a gente precisa difundir tudo isso, a gente precisa ainda fortalecer cada um do nosso quilombo, fortalecendo isso, mantendo essa chama viva. Se não for assim, mestre Quiabo não está de acordo, não. Maravilha. Que maravilha. São 21 horas e 1 minuto, né? Já completamos aí 1 hora de live. Estamos É chegando na mesmo? nossa. Nem Pô, o parece, tempo né? Quando a passa, conversa é boa, quando a conversa é boa é assim. Eu, a pô, gente, tem tanta eu coisa para começo a falar, live tanta coisa para imaginando fazer. aqui, poxa, será, rapaz, que a gente vai conseguir render até 8h30 e tal. Aí de repente a conversa vai fluindo, 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 fluindo. Quando pensa que não, já é 9 horas, hora de terminar e a gente ainda tem tanta coisa para conversar. Pô, Mas, verdade. mas a gente está na reta final, Nobríssimo. E Sim, antes da gente falar aqui agora da segunda parte, né, eu queria que você falasse um pouco sobre a Associação Resgate da Cultura Original, o Arco 3 Capoeira, né, falar sobre o capoeira. início, falar sobre quem participa, o objetivo, o que acontece, fala um pouco sobre essa associação. Eu queria falar aqui sobre os comentários que já foram encaminhados e lembrar que essa live fica gravada aqui no Instagram, jornalizando Ed Dantas, e também vai para o YouTube daqui a pouquinho. YouTube jornalizando por Ednei Dantas. Então, quem quiser assistir pela televisão lá, grandona, você vai assistir lá pelo YouTube daqui a pouquinho. Bela Falcão, quero ver você fardado com seus colegas jogando capoeira no pelo. Ah, Aqui, vamos ver se o Quiabo volta. voltamos. Quem Voltou, travou foi Quiabo? você. Voltou. Caiu a Ah, internet, voltou? não sei se foi aí ou foi aqui. Não sei também. Vamos lá. Eu falei aqui que estava no final, aí a internet disse: acabou, 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 isso aí se saiu. Eu falei, que internet é essa? Viu, Bela? Você tá querendo o pessoal fardado jogando capoeira? Já tem vídeos aí, mas a galera faz. Glade Show, cante a música como costumamos brincar no grupo de teatro. Ó, e guarde essa aí pro final, ó. Diz que é pra cantar a música como costuma lá no grupo de teatro. Lari, quem sabe, sabe. Rocha aplaudindo. Uma galera danada aqui que entrou. Então, fiquem ligadinhos que já vamos encerrar e daqui a pouquinho o Quiabo vai tocar a última. Que Quiabo escorregou. Diz que não deu para ouvir quando vai rolar. Quiabo escorrega, né? Quiabo escorregadio, rapaz. Então fale aí, meu irmão, sobre a associação. A Associação de Resgate da Cultura Original Três Capoeira, que é abreviado da Arco Três Capoeira. Essa associação ela é criada em 2019, a partir quando nosso mestre Roberto Curió, nosso grande mestre Roberto Francisco de Noronha, mestre Curió, falece, e que a gente começa a andar com as nossas próprias pernas, como eu já falei, a gente criou o grupo Arco Três Capoeira, né? A gente era capoarte, e nesse momento, nessa escola que a gente dá, eu dou aula nessa escola já
Vamos fazer 20 anos já desenvolvendo esse trabalho na escola Olga Figueiredo de Azevedo, aqui no Vale do Matatu, Baixa do Tubo. A aula lá começou com o formado hoje, formado Alexandre, formado Cara Velha, com o mestre Cara Seca, Josemar, que hoje está na Espanha, e com o mestre Gil Gunga, Gileno, que está na Inglaterra. Né? Quando a gente era ainda o Capoarte, começaram com eles, e depois, quando a gente saiu, quando o nosso mestre faleceu, e eu fui chamado para desenvolver o trabalho junto com eles lá. Então, a gente nos denominávamos os três capoeiras, porque era eu, o mestre Gileno e o mestre Cara Seca. Somos os três capoeira Capoarte, do antigo grupo, o grupo Capoarte. Então, quando a gente resolve montar o nosso trabalho, depois que o mestre falece, a gente cria o grupo A, que é a abreviação de Associação de Resgate da Cultura Original. No início ia ser só o Grupo Arco Capoeira, mas como a gente ficava nessa brincadeira de três capoeira, o três capoeira acabou ficando por orientação espiritual, para tirar o três, até porque o número 3 é um número muito significativo para a cultura africana, né? É o número que constitui a família, pai, mãe, filho ou filha. E é um número importante para a cosmogonia do mundo. A gente divide os poderes em três: poder legislativo, judiciário, né, e executivo. A gente tem os três reinos: mineral, vegetal e animal, por aí vai. Então, esse número 3, por orientação, acabou ficando o Arco das Capoeira. E o Arco das Capoeira é fundado em 2019, e é registrado, né? A gente tem o nosso CNPJ em 2008, como, né, associação, como a gente tem a gente consegue a nossa CNPJ, então, uma empresa jurídica sem fim lucrativo em 2011. E a Associação de Resgate Cultura Original é isso, é a nossa contribuição dentro da nossa comunidade com a linguagem da capoeira, primordial, a linguagem da capoeira, para dar a nossa contribuição de formar cidadãos, né, consciente da sua história, consciente da sua cultura, consciente de todo esse processo, né, civilizatório que a gente tem na diáspora, através da capoeira. E não só da capoeira, né, porque a gente, como eu sou essa pessoa, como você falou, inquieta, né, que tem a linguagem da capoeira, a linguagem do teatro, a linguagem da dança, né, a linguagem da música, para desenvolver esse trabalho dentro do quilombo urbano. A gente que é a gente lutar dentro desse sistema que se encontra aí no Brasil. Então, A, a isso é essa associação contribuição. a associação fica na Baixa do Tubo, né? Na parte do tubo, do Colégio Olga Figueiredo de Azevedo, a gente usa o salão lá como centro, né? Nossa matriz, mas tem também, a gente desenvolve o trabalho no Luiz Anselmo com o professor Scooby. A gente tem o mestre Cara Seca desenvolvendo um trabalho lá na Espanha, em Málaga, na Espanha. A gente tem o mestre Bebê Gigante também, na Espanha. A gente tem o mestre Gil Gunga na Inglaterra. Então, e diretamente dentro do espaço Olga Figueiredo, tem as pessoas que desenvolvem esse trabalho comigo, que é o professor Sandro, a gente tem o professor Arroz, eu tenho o próprio professor Scooby, e eu tenho os monitores, a gente tem Metalcore, eu tenho os estagiários Formiga, eu tenho o monitor Taílson, e por aí vai. Uma galera, a gente boa, senão se eu falar aqui eu posso esquecer o nome de muita gente. Né? Vem cá. Então, dentro do órgão, a gente tem cerca de 60 pessoas, entre crianças, adultos, jovens, né? E fora, com os outros núcleos, a gente tem mais de cento e poucas pessoas aí. Maravilha, maravilha. Importantíssimo esse trabalho. Por que foi a escolha do Quiabo para ser o seu nome de mestre? Não pode faltar essa pergunta, né? Todo Não lugar, todo pode mundo quer não, saber pai. se criar. Não Não pode pode faltar não. essa pergunta. Rapaz, essa história de Quiabo. Quem me deu esse apelido é o Bebê Gigante da direto de Espanha, acabou de entrar, o mestre Bebê Gigante lá direto de Espanha. Quem me deu esse apelido foi meu mestre Chico, né? Quando a gente estava ainda lá, bem novinho com a capoeira. Eu vou revelar uma coisa aqui, que eu era magrinho, né? E usava os cabelos longos, né? Deixei o cabelo grande, jogava um negócio de um alisante para o cabelo ficar enroladinho, tal. E andava com um cremezinho para molhar o cabelo e passar. E aí, quando a gente ia treinar, porque tem algo tradicional que chamava de esquenta-banha, que é um momento onde a gente
apurar os golpes da técnica, né? Dentro da academia. E aí, nesse momento que a gente estava suando, tal, aí misturava o creme do cabelo com o suor, tal. Aí a galera tentava me pegar e não conseguia pegar. Aí o mestre Chico, pô, esse cara parece um quiabo, velho. E aí, como todo apelido que a gente não gosta muito, né? Aí que negócio de quiabo ficou, mas aí a galera empurrou, quiabo, que aí ninguém mais me conhece como Luiz Carlos. É quiabo. Se você chegar aqui na minha comunidade para pode saber quem é Luiz Carlos, ninguém vai lhe dizer. Você não Eu vai. perguntei a um monte de gente, como é mesmo o nome do cabo? Como é? Ninguém sabia, quiabo capoeira. É Eu disse, quiabo. eu Todo vou lugar que eu descobrir o nome passei, dele. mesmo na instituição, todo lugar que eu passei, fui para sei lá, 40, 37, 35, todo mundo chama de quiabo. Não tem. Eu vi descobrir o nome aqui na live. Ó, o Sandro Capoeira, Sandro Três Capoeira, salve mestre, pouco tempo para muito conhecimento, você é referência, você é sucesso. Bela Falcão rindo, a Bela dizendo que viu os vídeos. O Washington Silva, nosso querido jornalista Oliveira, salve capoeira, Salve, salve salve. capoeira, salve a capoeira e salvem os capoeiristas. Axé, obrigado. Uma preta aqui escorregava, né, mestre? Aqui, ó, a preta tá revelando aqui, ó. Um pouquinho. Washington, sempre no batismo se dá o nome. Bela É. Falcão, essa foi minha pergunta também. É claro, tem que perguntar sobre. Pois é. Agora fala um pouco sobre sua trajetória na corporação. Quando é que você entra na Polícia Militar? Como é que você chega no grupo de teatro? Então, eu faço o concurso de 2001, né? E aí a capoeira tá aí nessa, né? Eu faço o concurso de 2001. Em 2003, eu viajo para a Espanha, né? Com o movimento, desse movimento de dança, eu também fiz parte de dança por muito tempo, né? Folclórica. Então, eu viajo para a Espanha em 2003, né? Para desenvolver o trabalho lá, trabalhar no grupo Lanzarte Espetáculo, né? Com a capoeira, com a dança afro e tal. E 2003, quando eu volto para o Brasil, para férias, na realidade, para tirar férias lá da Espanha, quando eu volto para o Brasil em 2000, no finalzinho de 2004, por assim, 2005, né, 2004, que aí eu recebo a notícia que eu passei que estava chamando, né, já mais uma, tinha chamado a turma em 2003, e aí chamou a turma no finalzinho de 2014 para 2005, eu digo, putz, que pariu, e agora eu volto para a Espanha, ou eu fico aqui. Aí, como eu sou muito família, ligado ao meu pai, eu digo, não vou ficar. Tá bom, já tá aqui, eu vou ficar aqui. E aí, ingresso na instituição em 2005, né? Sou da turma de 2005. E aí, quando eu chego na instituição, que eu vou, né? Eu vou primeiro para 58, caio aqui na 58, no meu bairro Come aqui, de Faria. no momento de estágio. E aí, da 58, eu vou para 37, na Liberdade. E quando eu chego na Liberdade, eu fico sabendo que tem um grupo olha que novidade, um grupo de teatro dentro da Polícia Militar, eu digo, não, mentira. Que E ano um isso? grupo de teatro em 2006, finalzinho de 2006. 2006. Grupo de teatro tem muita 2006. história. O grupo de teatro já tem um bom tempo, já tem 20 e poucos anos também. É, e aí, em 2006, descubro que tem um grupo de teatro e estava tendo seleção, né, para novos integrantes. Só que eu não participei da seleção, eu fiquei sabendo que tinha um grupo e já depois da seleção, já eu digo, poxa, e agora eu perdi. Mas aí a gente vai mexendo nos pauzinhos no contato, já descobri que ia ter uma apresentação no dia do grupo lá no colégio, no Dedezeiro, né, do CPM Dedezeiro. Aí eu digo, botei meu currículo debaixo do braço, botei todo meu portfólio, botei tudo, né? E aí fui lá e me encontrar com a então diretora do grupo, que era a Regina Lúcia, e aí apresentei a ela o projeto, eu apresentei a ela meu portfólio, apresentei que, né, era capoeirista, já trabalhava com arte, com a dança e tal. E aí fiquei esperando o resultado para ver se eu poderia ingressar no grupo de teatro da Polícia Militar. Infelizmente aconteceu, eu ingresso no finalzinho de 2006, em outubro, novembro de 2006, eu ingresso no grupo de teatro da Polícia Militar, que foi assim algo maravilhoso. Eu acabei juntando o útil ao agradável Que dentro da maravilha. instituição, trabalhando e continuar trabalhando com aquilo que me move, aquilo que me mantém vivo e que dá sentido para a minha vida, que é a arte e a cultura, isso dá sentido para a minha vida. E dentro da instituição, isso aguça, né? Fica mais aguçado porque a gente tem uma instituição que a gente sempre acarreta tantas
problemática que a gente tem, seja ela política, social, tudo que a gente acarreta no nosso estado, no nosso país. E quando a gente consegue trabalhar com a linguagem da arte dentro da instituição, então ela acabou me completando mais ainda como um todo, porque você consegue trazer uma outra visão, né, para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que estão em contato direto com as nossas atividades, um outro tipo de visão que não é nem melhor nem pior, não é isso, mas traz um outro tipo de visão, né, para a instituição que eu acho bastante positiva e que eu mergulho muito, mas muito, muito, muito de contribuir para isso, né? De entender e a que a instituição ela entende, né? Eu costumo dizer que a gente aprende, eu aprendi com o Humberto, que foi do entregante, que é essa nova tecnologia, que é uma nova tecnologia de segurança pública, que a Polícia Militar ela é pioneira, né? De utilizar a linguagem da arte, né? Como essa tecnologia, como segurança pública. Fale um pouco, Kiabo, como é que funciona hoje, até para quem está assistindo, quem vai assistir gravado, Uhum. saber, né, como é que atua o grupo de teatro, né, onde é que ocorrem as apresentações, como é que quem tem interesse em ter o grupo de teatro numa escola, numa O grupo de, igreja, o grupo qualquer de teatro, local, um terreiro. o grupo de teatro ele está sediado hoje no Pelourinho, tem uma sede, está aberta à visitação. A galera que quiser visitar o grupo de teatro, fica em frente à sede do grupo de teatro, fica em frente ao Solar Ferrão, né? Fica em frente mesmo. É só chegar lá e quer que para visitar e entender mais um pouco, de perto, né, próximo sobre o grupo de teatro. Mas o grupo de teatro funciona como acabei de dizer, é um serviço prestado como qualquer outro serviço prestado da Polícia Militar dentro da segurança pública, com essa nova linguagem, com essa nova tecnologia de arte, pioneira no mundo, é importante que se diga que a Polícia Militar é pioneira em um trabalho como esse, o grupo de teatro, a linguagem da arte nessa lida aí da segurança pública, que já participou, nós participamos de outras diversas polícias, né, para entender esse processo da arte como tecnologia de segurança pública, né, na África do Sul, a gente tivemos, fomos estudados, né, esse processo pela África do Sul, a gente apresentou o trabalho da Polícia Militar nos Estados Unidos, né, no Congresso Mundial de Performance Social, né, no quarto Congresso Mundial de Performance Social, na cidade de Taunton, lá nos Estados Unidos. O grupo de teatro estava lá presente. E então o grupo de teatro funciona com esse trabalho de estar levando essa arte como tecnologia realmente de segurança, de prevenção, né, na segurança pública. Então a gente consegue realmente, a gente entende, eu particularmente entendo, que é essa máxima mesmo da prevenção que a gente está lá dentro da nossa da Constituição dos fazeres da polícia da polícia militar que é prevenir. Eu acho que essa linguagem da arte ela combina bastante com essa prevenção, porque quando a gente chega em todos os espaços, já falando, o grupo de teatro está para apresentar em todos os espaços. Basta convidar, basta solicitar a apresentação do grupo de teatro. A gente vai para aniversário de boneca, de casinha, de manifestação, qualquer local, né? Tem um palco, tem um Mas, espaço para a gente apresentar. A gente está lá apresentando, mostrando esse trabalho, na linguagem da arte, né, dessa prevenção. A gente tem diversos trabalhos, a gente tem um trabalho relacionado a drogas, chamado Labirinto, a gente tem um trabalho relacionado à própria cultura africana, com a Lei 10.639, que é o trabalho África um conto contado. A gente tem um trabalho de Petrinho, que é um trabalho mais infantil, para entender as crianças entenderem a importância de estudar, de não estar desviando a sua conduta, aquilo que é passado pelos seus pais, pela sua mãe, né? De bullying, tudo isso a gente tem diversos trabalhos e que esse trabalho é só solicitar através do grupo de teatro, do Departamento de Comunicação DCS. Social, né, no DCS, que você conhece bem, é só solicitar que a gente está indo para qualquer lugar. A gente tem como nossa chefa, a nossa capitã, a nossa querida capitã Vasquez, e Vasquez. imediata, e a gente tem o nosso grande querido aí, Major, que estava aí, nosso Major Bandarra, Já meu irmão mandar. aí também, que está aí no comando do grupo de teatro da Polícia Militar. E descendo, a gente tem a nossa sub aí, a sub Gleide, né, que está também diretamente lá ligado com a gente, no grupo de teatro. Maravilha. Então é isso. 20
21 horas e 20 minutos, enquanto o nosso Passou. querido... passou rápido. Então, nosso querido Quiabo se prepara aí para as considerações finais e para a última música da noite, da nossa live. Deixa eu ver algumas mensagens aqui. O Washington Silva está dizendo que ele foi aluno do mestre Bozó Preto. Ele disse que o nome dele era Sequinho. O grande Bozo Preto, figura ícone da capoeira da Bahia, nos Olha aí, deixou há pouco tempo, tem um tempo aí que faleceu. Grande hoje, representante da capoeira regional, aluno direto do Mestre Bimba e parente do Mestre Bimba, né? olha aí. E hoje é meio difícil a gente imaginar que o Oliveira, o Washington Silva, era conhecido como Sequinho, né? Mas Sequinho, as é. pessoas, as pessoas mudam. Bela Falcão. E tá fazendo falta também o Sextou no Teatro da PM. Ah, Oh, o muito bom. Sextou, com certeza. Sextou. Que coisa boa que ele sextou, hein? Rapaz? Coisa boa, Quem foi que teve Rogério, aquela ideia, rapaz? Bruno, saudade do Bruno, saudade do Rogério, aí a galera que trabalha aí, Gabriel. Figura Aí a galera, macabra. tá vendo aí? Figura macabra. Então aí, ó. É um apelo aí, Rogério Bocão que tá aí, vamos embora. O Sextou tem que voltar, viu? Tem que voltar, tem que voltar. Ela botou aqui de novo. O Sextou é a história massa do teatro. Scooby Sampaio tá na área também. Professor É, Scooby. professor Scooby. Nega Neuza, meu Ô, mestre. minha formada também, minha formada que desenvolve trabalho lá comigo, formada Nega Neuza. Tamo junto. Ela disse aqui que viu a Irmandade dos Homens Pretos. Adorei, foi show. Teu apresentação lá, foi? Do teatro, na Irmandade. A gente apresentou a África no Rosário dos Pretos. Apresentamos a África um conto cantado lá, foi lindo, Olha, massa. Mas... aí o Subglade Show tá dizendo aqui, grupo de teatro muito bem representado. É isso aí. Ah, valeu. É isso aí. Vamos chegando no final. Vamos lembrar mais uma vez para quem está ao vivo que quem não pegou do início, daqui a pouquinho aqui no Instagram estará gravada toda esta live. E daqui a pouquinho no YouTube, jornalizando por Ednei Dantas. Acesse lá e se inscreva e assista essa live e as outras lives também do Bate-Papo na Rede, como outros conteúdos do Jornalizando. Nobríssimo, suas considerações finais, né? O que ficou, para não ficar nada sem falar, o que você achou que eu deveria ter perguntado e não perguntei. Não, tá bem tranquilo, tá tranquilo. Foi um bate-papo, né? Um bate-papo bem agradável, bacana. E falar das minhas coisas, falar do que eu vivo é maravilhoso para mim, adoro e falar para as pessoas, né, entender um pouco. Tinha muita coisa, a gente tem muita coisa para falar. Se a gente for falar aqui, a gente vai falar até amanhã de manhã. Com certeza. Mas queria agradecer pela oportunidade de estar falando, né, aqui sobre a capoeira, sobre essa arte que me move, e falar um pouco também sobre o grupo de teatro que eu particularmente faço parte e sou fã, né, do grupo de teatro da Polícia Também Militar. sou muito, admiro muito. E agradecer por você me dar essa oportunidade, pela Nada, nós que confiança, agradecemos. né, e a todos que puderam participar aí, tirar um tempinho para estar ouvindo esse humilde ser aqui. Agradeço mesmo de coração. Muito obrigado a todas e todos. E é isso, é dizer que seguimos fortes aí, né, nessa empreitada do que é a vida. A vida ela é essa empreitada mesmo, forte, e a gente precisa se manter firme, né? Com Eu queria dar, certeza. dar um chamamento realmente, porque a gente está vendo acontecendo tanta coisa, muita coisa ruim acontecendo, né? No nosso país, e a gente precisa fortalecer muito a nossa cabeça, a nossa mente, a gente precisa dar uma atenção maior aí a nossa mente, cabeça, porque muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo e a gente acaba, né, dentro dessa coisa que nos colocaram hoje, de a gente não tá nem parando para refletir, nem pensar, né? Eu queria, se eu pudesse, eu abolia essa palavra do nosso vocabulário, que é a tal da correria. Se eu pudesse, eu abolia essa palavra. Porque essa tal de correria, a gente está correndo tanto e às vezes a gente não está chegando num lugar que a gente precisa chegar, que é esse lugar do eu, né, de nos encontrarmos, né, de estarmos mais buscando as nossas autorreflexões, tal, com essa correria, com toda essa loucura que está acontecendo no mundo, a gente está se perdendo um pouco, né? É uma grande divisão também do Mestre Quiabo, que eu queria trazer para reflexão, para a gente, né, nos olharmos mais, né? Cada um se olhar mais para dentro de si, diminuir, desacelerar mais, entender que a gente Com precisa certeza. estar muito mais conectado, né, diretamente aí com o universo
segurar a onda, porque tá difícil, mas a gente consegue. Então, muito obrigado a todos e todas. Maravilha. Mestre Quiabo da Bahia. Maravilha. Tudo de bola. Rubenil Andrade está na área. A Laís Gomes, ó, se Deus quiser, a primeira mulher a ser presidente aí da Associação de Praças da Polícia, a PPMBA. Um abraço a Laís. Girleande Feitosa, parabéns a todos os capoeiristas. Valeu. Então, o nosso querido mestre Quiabo vai tocar aí, encerrando nossa live, e eu gostaria de informar já para quem está presente, pedir desculpas para quem eu não falei o nome aqui, porque entrou muita gente, então assim, não dá para a gente perder, né, o tempo de estar ouvindo essa preciosidade, essas informações gabaritadas do nosso querido Quiabo, falando tantos nomes, né, então as pessoas que comentaram, eu acabei aqui falando, né, João Paulo aqui está dizendo bate-papo de milhões, né? Então, os que comentaram eu fui falando, os outros eu fui citando alguns nomes, mas muita gente entrou. Um grande abraço para todos, informando que na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós teremos mais um bate-papo na rede. Este vai ser com a tenente Renata Martins, ela que é da Ronda Maria da Penha, lá de Feira de Santana, e vai falar sobre as 7 leis que todas as mulheres precisam saber, né, ter em mente, ter conhecimento. Então, próxima quarta-feira, 20 horas, as 7 leis que todas as mulheres e os homens também com certeza precisam saber, né, com a tenente Renata Martins. Nobríssimos, fique aí agora com o nosso querido Quiabo. Uma boa noite e obrigado por participarem do nosso bate-papo na rede. Valeu, galera. Eu vou fazer aqui uma ladainha, autoria minha, né? Como eu sou faço essa capoeira totalmente ligada às nossas manifestações e filosofias cosmovisão africana, e que a gente precisa desmistificar algumas coisas dessa educação ocidental, eurocêntrica. Então, eu faço uma música assim, falando sobre as nossas potências e desmistificando algumas coisas. Yeah! Sou filho do berço do mundo. Sou filho do berço do mundo, colega velho, princípio da humanidade. Se contaram uma mentira, tu pensou que era verdade. Disseram que a história do negro começa na escravidão. Fique alerta, meu colega, isso não é verdade, não. Clochquemet, terra preta, origem da civilização. Somos os criadores, ai meu bem, olha, da filosofia. Criamos a matemática, a medicina, a engenharia. O Império de Agado trouxe muito ouro pra Bahia. Do papiro à escrita, do papiro à escrita, olha lá, meu bem, vamos estudar. Pois quem veio nos destruir jamais irá nos educar. Continente africano, orgulhe-se de ser Vila Camará. Viva a África, viva a África, Camará, berço da humanidade. E salve, salve, galera, obrigado mais uma vez. Tamo junto, aquele forte da meu irmão, você é meu irmão. Valeu, velho. Obrigado. Eu que agradeço. Galera. Obrigado. Grande abraço, gente. Boa noite. Até.